No capítulo de número 1, versos 26 e 27, Tiago nos diz que superstição e piedade produzem resultados bem diferentes. Ele nos diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Neste vídeo de hoje, vamos falar sobre a superstição e a piedade e os diferentes resultados que elas produzem. Religião e superstição disputam o coração do homem em todos os lugares do mundo. Estatisticamente, a superstição, que também pode ser chamada de crendice ou Tiago chama de suposição, também pode ser chamada de credulidade, estatisticamente ela tem levado uma larga vantagem. Os números são autoevidentes, mas isso está de acordo com a palavra de Deus, que não mente. E Jesus diz em Mateus 20 que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A grande maioria da humanidade, ao longo de toda a história, prefere o caminho largo, a estrada na qual há muitas e variadas opções, e todas conduzindo igualmente à perdição e à morte. E a humanidade prefere o caminho largo ao invés de andar pelo caminho estreito, escolhido por poucos, que conduz à vida. Jesus fala sobre isso em Mateus 7. Mas isso me lembra uma ilustração feita por um amigo e professor cerca de 3 décadas atrás. Segundo ele, a salvação deve ser vista como uma corrida na qual não existem muitos lugares no pódio, apenas alguns. E geralmente centenas e até milhares participam, mas apenas alguns conseguem garantir o seu lugar. O cinema já consagrou filmes em que planetas ou civilizações estão em vias de destruição e há poucas vagas em algum meio de salvação. A maioria, lamentavelmente, acaba se perdendo. O que o cinema faz é apenas uma mudança. O cinema não é capaz de criar, apenas copia, adapta, enfeita, aumenta, mas não cria. Os escritores, roteiristas, cinegrafistas, utilizando o que a imaginação humana é capaz de fazer, apenas fazem mudanças estéticas no que fundamentalmente pode ser encontrado na história do patriarca Noé. A maioria, quase que completamente toda a humanidade, com exceção de 8 almas, se perdeu porque se manteve descrente. Eles supunham que estavam em segurança. Sabiam que nunca tinha havido nada parecido com o cataclisma que Noé pregava tão insistentemente. E é claro, eles não tinham nenhuma evidência de que aquilo pudesse acontecer. Eles tinham suposições. Noé cria, Noé agia. E esta é a distinção que Tiago faz. Há uma diferença muito clara entre pessoas que prestam atenção, creem e obedecem à palavra de Deus, praticando-a, e aquelas que, independentemente do ensino que adotam, simplesmente supõem que a sua opinião seja a melhor prática religiosa. Eles abrem os seus próprios caminhos e preferem adotar um estilo de vida próprio, particular, e defendem ardorosamente essa escolha. O problema é que a superstição, seja ela qual for, é caminho de morte. Somente a fé em Cristo Jesus é caminho de vida. Escolha o caminho certo. Um abraço do coração do pastor.